Amém? Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nessa noite você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías 59. Isaías 59, versículo 1. Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Fecha sua Bíblia. Quantos aqui têm essa expectativa de que o Senhor está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor nessa noite? Diga um amém bem forte. Nós entendemos que a única coisa que pode inibir a glória de Deus de se manifestar são os nossos pecados. É o que nós acabamos de ler aqui. A única coisa que pode nos separar da glória e da graça de Deus são o quê? Os nossos, o quê? Os nossos pecados. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite. Parece óbvia, mas eu quero que você reflita para responder. Quantos aqui nessa noite querem ser ouvidos pelo Senhor? Amém. Alguns querem. Disseram amém. Então eu quero te incentivar nessa noite, juntamente comigo e com o Ministério de Louvor, a dar início a essa reunião buscando quebrantamento, para que o Senhor, através do arrependimento sincero, nos ouça e manifeste a sua glória nessa reunião. Quantos creem dessa maneira? Então levanta suas mãos bem alto, como um sinal de rendição ao Rei dos Reis. Como um sinal de rendição, aquele que tem poder para cadeias quebrar nesta noite. Começa a confessar aí no seu lugar. Fala para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, a tua palavra diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor ouve, o Senhor não rejeita. Senhor, nós saímos da nossa casa com a intenção de te adorar, com a intenção de nos derramar a ti, com a intenção de nos aproximar do Senhor. E nós buscamos nesta noite o teu toque, a tua presença nesse ambiente que foi preparado para a tua manifestação. E nós entendemos que a única coisa que pode inibir a manifestação do teu poder são os nossos pecados. E por isso, ó Pai, nós como igreja, como corpo de Cristo, aqui representado deste altar, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos que lhe desagrada, pela dureza do nosso coração enquanto igreja. Nós pedimos perdão pelas vezes que tomamos decisões sem a tua orientação. Pedimos perdão por fazermos aquilo que muitas vezes nós queremos humanamente. Pai, nos perdoa. Derrama do teu sangue nesse altar. Derrama no teu sangue sobre essa igreja. Espírito Santo de Deus, venha nos purificar de todo pecado, de toda injustiça.
Venha nos purificar de toda dureza do coração, de toda rebeldia e de tudo aquilo que queira impedir o teu agir. Senhor, nós buscamos de ti, nos perdoe. Nos perdoe porque queremos ver a tua palavra cooperando conosco. Nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver o teu derramar, nós queremos ser impactados com a cura, nós queremos ser impactados com os milagres, nós queremos ser impactados com as maravilhas. Mas nós entendemos, Pai, que é algo que parte de nós em primeiro lugar. Olhar para dentro de nós, Senhor, e buscar a tua misericórdia, buscar a tua graça, para que o teu poder ache lugar aqui, para que o teu poder ache lugar em nós, para que o teu poder venha quebrar toda e qualquer situação contrária que se levante. Senhor, nós confiamos em ti e na força do teu poder. E assim sendo, Pai, nós cremos que os céus estão abertos. Nós cremos que a sala do trono está aberta nessa noite. E o clamor do teu povo pode subir, pode subir, pode subir, pode subir como incenso suave. Oh, Senhor da glória, manifeste-se neste lugar livremente. Manifeste-se neste lugar com a tua unção, com o quebrar do jugo. Manifeste-se, Senhor. Manifeste-se e aplauda. Aplauda mais forte. Aplauda. Aplauda. Aleluia. Nós louvamos a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Nós celebramos a ti, Senhor. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Nós celebramos a ti, Senhor. Tu és digno dos nossos louvores, da nossa entrega, da nossa devoção, da nossa adoração. Aleluia! Nós depositamos o nosso coração em ti e declaramos o que a palavra de Deus diz.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos declarar? Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Será que você pode declarar nessa noite? Vem, vem, juntos celebrar ao Rei, ao nosso Rei. Nós nos levantamos e, como ato de fé, nós queremos levantar um altar de adoração aqui nessa noite ao nosso Rei. Mais uma vez, vem, vem, juntos ao nosso Rei. Vem, vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que nessa noite você pode se alegrar ao Senhor, porque você está iniciando a sua semana no melhor lugar? Será que você pode dar um sorriso aí onde você está, olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela assim: você está no melhor lugar. Aleluia. E nós estamos aqui juntos, unidos, como corpo de Cristo, para declarar a nossa total dependência do Senhor, mas também para olhar para a igreja como corpo e entender que cada um aqui é importante, cada um tem o seu valor, cada um, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio aos seus erros, mas é bom saber que Jesus, ele não desiste de nós. E nós como igreja precisamos entender: se Jesus não desiste de mim, por que eu vou desistir do meu irmão? Não é verdade? Então olha para essa pessoa mais uma vez e diga para ela assim: Jesus te ama. E eu também. Em Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero ver o coral. Eu preciso de você. Olha para o seu irmão e diz: você precisa de mim. E nós? Nós precisamos de Cristo. Só dele. Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
alegre no Senhor e declare nessa noite: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Agora você vai sair do seu lugar e abraçar umas 5 pessoas e vai declarar o amor de Cristo. O amor de Cristo que está sobre você. E ele vai se estender para a vida dessa pessoa que está aí do seu lado, atrás de você. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e abençoe a vida do seu irmão nessa noite. Em nome de Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, para vocês, sem chorar, sem cessar. Mais uma vez? Sem cessar. Sem cessar. Sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. É muito bom quando nós estamos juntos, porque é onde o Senhor pode ordenar a bênção, é onde o Senhor pode ordenar coisas lindas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quando nós estamos unidos como igreja, o fluir do Espírito Santo, ele vai acontecer. Então eu gostaria que aí no seu lugar você fizesse dessa oração, dessa canção a sua oração, para que o fluir do Espírito Santo, ele possa agir na sua vida, e para que você possa ter a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora tirasse os seus pensamentos, a sua mente dos problemas que você vai ter que enfrentar logo mais durante a semana. Que em nome de Jesus, todos esses pensamentos contrários, que nós possamos agora focar na fonte e deixar fluir o rio de Deus em nossas vidas. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transportei do teu amor, sinto fluir.
Eu procurei em outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas. Mas eu descobri teu rio em mim e transformei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Declare. Quero beber na tua fonte. Vou mergulhar Aqueles que bebem da água que o Senhor tem nunca mais terá sede. no teu rio. Então decida hoje. Eu quero beber das águas que jorram do trono de Deus. Vou mergulhar no teu rio. Nos limpa, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir
nós, Espírito Santo da verdade. Flua em nós, Espírito Santo. Oh, os teus rios, Senhor. Os teus rios que nos levam à revelação. Oh, Senhor. Feche os teus olhos, não seja um mero espectador nessa noite, mas seja aquele que vai fluir no Espírito, vai fluir nas águas do Senhor. Aí do seu lugar, feche os teus olhos, não permita que nada à sua volta te tire dessa doce presença. O rio de Deus, Ele está passando aí, Ele está passando aqui. Eu sinto fluir do Senhor, eu sinto fluir de Deus, que vai além do meu entendimento, mente. Mas eu sinto que Ele tem mais para mim. Eu sinto que Ele tem mais para ti. Não há impedimento, não há impedimento. Aí do seu lugar eu gostaria de te convidar a orar em línguas. Atrai a presença do Espírito Santo. Permita que o rio de Deus chegue ao seu coração nessa noite. Bom é estar, Senhor, na Tua presença. Bom é estar neste lugar. Bom é ter compreensão no nosso espírito para poder entregar o nosso culto racional. Bom é depender do Teu Espírito para nos levar para o novo e vivo caminho. Bom, Senhor, é contemplar a beleza da Tua santidade. Nós nos inclinamos, nos prostramos, nos ajoelhamos, colocamos o nosso rosto em terra para declarar o Teu senhorio. Não há outro Deus além de Ti. Oh, rebacachelamanassu, requecalamanayaha. Somente Tu és Deus, Senhor, Salvador. Pelo sangue do Teu Filho Jesus, derramado e vertido na cruz do Calvário, a Tua graça nos alcançou, fomos perdoados, reconciliados, nascemos de novo, não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ti. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Aleluia. Will
Aleluia. Aleluia, glorifique o nome santo do Senhor. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Oh! Glória a Deus. Levante as mãos para o alto, diga aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar. Já olhou do teu lado? Já viu que tem gente aqui mais bonita do que você? É brincadeira. Como é bom, né? A gente está aqui em família para poder louvar e adorar o nosso Deus. Somente Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Que alegria, que bênção. Você é vitorioso, amém? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou te derrubar, e foi ele quem caiu. Oh, aleluia. Mas é assim, viu? O inimigo se levanta de todo jeito para te atacar na tua fé e te esfriar espiritualmente. Mas diga: em Cristo Jesus, sou mais que vitorioso. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. Diga: eu estou escondido debaixo das suas asas de broquel. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Diga assim: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém. Que alegria poder estar aqui. Você já sabe o nome da pessoa que está aí do teu lado? Já? Ninguém pode entrar na igreja e sair invisível, sabia disso? Sem um abraço, sem um cumprimento, sem uma palavra profética. É ou não é? Às vezes a gente chega aqui, como isso muda, né? A atmosfera, muda o lugar, não é? Como isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. 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 Coroamos a Ti, ó R
consagramos todo nosso ser a ti. Mais uma vez consagramos. Consagramos todo nosso ser a ti. Corre baba hashala banayasa. Corre que kalamanaso shilamana halabasu. Ore que kalamanaya hala shori kandalabasu. Ore kambanahaya shalabasto. Ore kandalase halamanasu. Ore que kalamanaya hashalabanasta. Aleluias. Glória a Deus. Se você vai para um lugar onde a glória de Deus não está lá, você tem uma responsabilidade, é de levar a glória de Deus para aquele lugar. Você é o templo, o santuário, a casa, a morada, a habitação do Deus vivo. Se nós entendêssemos isso, a nossa vida mudaria radicalmente, porque nós somos muitas vezes muito almáticos, andamos movidos pelas emoções e pelos sentimentos. Nós temos que ser movidos por esta graça, por esta presença, por esta glória, por esta unção. Amém? Quando você compreender isso, você vai viver debaixo daquela palavra que diz: eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Ele anda com você se você andar com Ele. Você precisa aprender a louvar e adorar, nos bons momentos, nos maus momentos. Não existe hora para louvar e adorar. Quando você louva e adora, o céu baixa a terra, algo de sobrenatural acontece, primeiro dentro de você, e depois à sua volta. Se isso não está acontecendo, você tem que fazer isso, aprender a louvar, adorar, a bendizer, exaltar, glorificar. Amém? Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Ora aí. A palavra diz: eu ouvi uma voz como que de muitas águas. Pode ser a voz da igreja orando, pode ser a voz do povo de Deus orando. Mova-te, Senhor, neste lugar. Mova-te, Senhor, aqui. Aleluia. Te coroamos, te entronizamos. Somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Aleluia. Diga amém. Amém. Não dá vontade de parar, é ou não é? Tem gente que tem dificuldade para entrar. Eu tenho dificuldade para sair. Vocês se lembram um dia desses que a gente começou a louvar, adorar, e todo o protocolo a gente quebrou, né? Quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus. Ele fez uma obra linda na vida da Ana. A Ana tinha que amputar a perna. Estava marcado para o dia 28. Hoje é dia 20. Imagina só, estava marcado, segundo ela, para amputar a perna dia 28. Ela não podia dobrar a perna, não sentia do joelho para baixo, não mexia o pé. E Deus operou um milagre lindo na vida dela. Sabe por quê? Quando a presença, a glória, o poder, a unção de Deus se manifesta, Ele faz. Ele não faz porque a gente pede, Ele faz porque Ele quer. O culto é dele, amém? Põe aí pra gente o testemunho da Ana, pra gente assistir junto. É simultâneo, né? Tanto aqui como o pessoal de casa. Não acredito. Sexta a gente passou. Mas enfim. Passou, mas só aqui, né? Vamos ver.
cheguei aqui, eu não sentia nem os dedinhos do pé. Do joelho para baixo, a minha perna era totalmente imóvel. Não sentia nada. Podia bater nela que ela não existia. Era uma perna que não existia. Aí o joelho não dobrava, só andava com a perna esticada, tinha que fazer as coisas com a minha perninha esticada. Quando eu saí daqui, eu saí com a minha perninha, era uma maior do que a outra. Minha perna era uma maior do que a outra. E eu saí daqui com minha perninha dobrando os dedinhos. E hoje eu dobro minha perna. Hoje eu ando. Hoje eu sinto meus dedinhos, ando de chinelo. Eu não andava há muitos anos de chinelo, porque eu não tinha os dedos no banco, sabia? Hoje eu só quero andar de chinelo. Sou muito gratificada a Deus, muito mesmo. Quem não acreditava na cura, que acredite, porque Deus existe. E Ele tem a capacidade de curar você. Confia em Deus, venha, segue o Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te curar também, assim como também fui curado. Aleluia! Vem cá, Ana. Vem cá. Vem chorar um pouco aqui. Vem cá. Sobe aqui, mulher. Vem. Agora você anda. Vem cá. Deus faz milagre na sua vida. Eu já tinha desistido da minha. Já tentei suicídios. Perdi tudo na minha vida. No dia que o alemão me chamou e me convidou para vir aqui à igreja, certo? Eu não andava mesmo, não caminhava. Perdi filho, mãe, pai, irmão, sobrinho, perdi tudo. Usava bombinha, remédio, depressão, isso tudo. Ficou tudo na cara dele, ó. Costela Depois de Egito, quebrada. 8 costelas quebradas, certo, gente? Cirurgia de coluna. Ô, louco, quebrou todas então, hein? 8 costelas quebradas, pastor. De cirurgia de coluna. Meus remédios ficou tudo na minha bolsinha, na casa dele lá, ó. Agora Eu você não tomei mais nenhum. mexe o pé. Mexe aí. Deixa Mexe meu a pé, pastor. perna, mexe aí. Agora, pastor, eu chuco bola. Vai lá. Deus abençoe. Ela sofreu um acidente muito feio, né? Acredite, Deus é fiel, confia nele. Ele tem o poder da cura, gente. Amém. Deus abençoe. Queridos, esses nossos irmãos aqui, eles são moradores de rua. Eles precisam muito da nossa oração, do nosso amor. E nós cremos que Deus pode mudar a história de vocês. Amém? Acredita, Mateus? É nós? Eu também choro, viu, Ana? Cada vez que você pisa aqui, eu choro. Vai sair da rua. A gente está orando. E aquilo, quando a pessoa quer, a gente ajuda, né? Arruma um emprego, arruma um lugar. Mas é assim, não é só sair da rua, a rua tem que sair de você. Entendeu? Esse é o segredo. Amém? Muito boa noite a todos vocês que estão em casa, vocês que estão em deslocamento, trabalhando, em viagem, passeando. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem compartilhar o culto desta noite, curte e deixa o seu like. No YouTube, curte e deixa o seu comentário. No YouTube, você pode se inscrever se você não é inscrito, tocar no sininho para receber as notificações. E você também pode assistir o vídeo que você desejar. Nós temos alguns que subimos esta semana. Tem lá o testemunho da Ana, paternidade, né? Exige conexão. Foi uma palavra que foi dada no Dia dos Pais. A maior parte dos problemas que você enfrenta é por conta de dívida emocional. Quando você compreende isso, você vai viver a liberação de Deus para a tua vida. Ali a gente deu apenas uma explanação
sobre o assunto, mas eu acredito que se você permitir que o Espírito Santo fale no teu coração, você vai viver libertação. Como destravar o seu chamado, foi uma palavra dada na ceia de oficiais da igreja. Por que você deve cear? Foi o culto de ceia da noite, e a gente fala sobre o plano de salvação e sobre a importância da ceia na nossa vida. Amém? Temos lá também o testemunho completo da Ana. Olha que bacana que está lá, ó. O testemunho completo. Vamos botar ele para a gente ver de novo, para aumentar a nossa fé. O de baixo, tá? Tá fácil aí ou não? Se não tiver fácil, tudo bem. O outro tá fácil? Ok, põe para a gente ver. Esse é simultâneo, né? Ela falou que está com pedido lá para amputação da perna. Ela falou que está com pedido lá para amputação da perna. Ela não mexia o pé. A perna do joelho para baixo estava morta. Ela não sentia. Ela não dobrava. Deixa eu falar uma coisa. Você crê que Deus pode te curar? Te sarar e te libertar? E operar um milagre? Você não pode dobrar a perna? Não vai? Senta aqui um pouquinho, senta ali. Estenda as mãos para cá, gente. Tá bom. Essa aqui para baixo, ela não tem mais estátua. Não? Não. Toca, Jesus. Toca, diga assim comigo: eu recebo a minha cura. Em nome de Jesus. Toca. Fica de pé comigo. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta. 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 Pode dobrar. Oi? Ó, senta aqui um pouquinho. Ela não podia dobrar a perna. Toca, Jesus. Ela não podia dobrar. Ela não podia dobrar. Toca, Jesus. Toca. Ela não podia dobrar. Quanto tempo fazia que você não dobrava essa perna? 9 meses. O que aconteceu? 3 metros. Caiu de 3 metros de altura. Aí quebrou a perna. Ofendeu os ligamentos. Toca, Senhor, nos artérios, nos tendões, nos nervos. Tu tens poder de devolver o movimento para este pé, Senhor. Tu tens o poder. Tu tens o poder. Toca. 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 Mas eu senti meu pé. Tá sentindo? Senti meu dedo. Sentiu o dedo? Mas eu senti meu dedo. Eu senti meu dedo. Tô brincando, pai. E só já tá melhor, hein? Vai chutar a bola daqui a pouco. Ó, vamos voltar. Olha só, você tá bem. Volta. Volta. Ó, vai. Ó, mexeu o pé. Mexeu o pé. Oh! Mexeu o pé. Aleluia. O pé dela estava morto. Ó, vamos aprender a andar. Passos curtos.
Já quer correr? Ah, meu Deus. Dá as duas pernas aqui, baixa. Aqui as pernas. Tem uma diferença aqui mais ou menos de... Vê se a Gabi pega no vídeo. 2 dedos? 3? Uns 2. Olha lá, uns 2 dedos. Fala aí, ô Estevão. Quanto? 2 dedos. Então vai. Perna cresça em nome de Jesus. A Gabi vai pegando aí. Olha lá. Acho que dá uns 3. Cresça em nome de Jesus. Cresça. 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 E agora, Estevão? Tá igual. Ele começou, Ele é fiel para completar, amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus tem um milagre para a sua vida. Amém. Tem alguém desse lado nos visitando hoje, para eu apresentar? Tudo bem, irmão Zezinho? Tudo jóia? Genésio está bem, do lado da irmã querida? Amém. Glória a Deus. Joel Barsotti, sua amada esposa. Amém. Irmão Benedito, tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. Janaína, Rossane. Glória a Deus. Irmãos queridos. Muito bem. Pastor Jorge, cadê Pastor Jorge? Tem ali alguém? Opa! Como é teu nome, querido? Pastor Jorge. Eu ia perguntar agora, onde está o Pastor Jorge? Seja bem-vindo, viu, pastor? Que alegria tê-lo aqui com a gente. Pastor Jorge está ali. E essa sua querida esposa, pastora Maria Gomes. Acertei? Deus abençoe. Amém? Qual o nome do ministério do irmão? Como? Ceifeiros da Boa Semente. Nome bonito, hein? Deus abençoe muito, viu? Seu ministério, seu chamado, sua igreja. Amém? Deus abençoe demais. Aqui, alguém, primeira vez? Como é teu nome? Alexandro. Tudo bem? Glória a Deus. Quem mais? Primeira vez. Aleluia. Me ajudem com os aniversariantes da semana. Quem fez aniversário essa semana? A Fábia. Glória a Deus. Levanta a mão, Fábia. Depois dá um abraço nela. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Hã? Parabéns para ela. Deus abençoe. Oi. Tainá hoje? Dia 14. O Lucas fez, que dia, Lucas? Cadê Lucas? Fez dia 15 e comemorou hoje. Ou não? É? Suelen, dia 14. Glória a Deus, hein? Quem mais? Oi? Cadê Toninho? Está aí? Não, né? Então eu quero mandar um grande beijo e abraço para o Toninho Eiras, que também fez aniversário, dia 18. Um beijo, você é muito especial para todos nós também. Um beijo também para Rose, para Fernanda, né? E para todo mundo lá. Tá bem? Ali, na fila aqui, o último ali, de gravata ali, o apóstolo, isso mesmo. É você mesmo. Oi? Como é teu nome? Pedro. Você está bom, meu querido? O Pedro é pastor, Pedro? Diga ainda não. Evangelista? Oh, aleluia, glória a Deus. Que ministério, irmão? Vida em Cristo. Viva em Cristo. Do apóstolo Vieira. Que alegria ter você aqui. Viu? Que Deus te abençoe demais. Amém? Eu quero, estenda as mãos sobre esses homens de Deus assim, ó. Diga assim: nós profetizamos, em nome de Jesus,
um crescimento exponencial do ministério destes irmãos. Eles vão ser usados pelo poder de Deus em sinais, maravilhas, prodígios, milagres. E eles vão fazer uma obra relevante nesta cidade para louvor, honra e glória do Senhor. Amém. 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 Agora o pastor Jorge, sua esposa, a Maria Gomes e o evangelista, agora pode orar por mim. Vai. Eu recebo. É sério mesmo, pode orar aí. Estenda as mãos para mim aqui e ora. Pode orar vocês também. Reforça aí. Oh, Jesus. Eu recebo, Pai, a bênção destes irmãos queridos e amados. Eu recebo a bênção dessa igreja também. Amém. 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 A Bíblia não fala para a gente orar uns pelos outros? Queridos, nós estamos com um sistema novo e estamos fazendo o cadastro de todos os irmãos da nossa igreja. Aqueles que já fizeram seu cadastro, é bom atualizar. E aqueles que ainda não fizeram, por favor, eu gostaria que vocês fizessem. Sexta-feira, nós já distribuímos este cadastro, em papel, porque você precisa assinar para passar para nós. É um documento. E nós temos aqui uma observação: suas informações são confidenciais e serão usadas apenas para efeito de cadastro como membro ativo da Igreja da Fé Cristã. Nosso sistema está alinhado com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Adquirimos um novo sistema para a administração da igreja que exige ser alimentado com os dados pedidos acima. Esta proposta de membresia deve ser entregue no balcão de informações ali para o Fabrício Sakiyama, este japonês que aqui está. Ele parece que não é, mas é, viu? Ele morou no Japão, foi alfabetizado lá, fala japonês. Amém? E ele vai ser o responsável pelos cadastros. Então, gostaria que você pudesse pegar, levar para sua casa. Semana que vem, sem pressa, você traz. E, por favor, preenche todos os campos, tá bom? E hoje tudo é informatizado, né, queridos? Então, a igreja, ela tem um sistema, ela paga por mês esse sistema, que nos auxilia na gestão, na administração da igreja. Tá bom? Mais alguém aí? Manuzinha, tá bem, Manu? Vinícius, tá bem? Saudade de você, menino. Tudo bom? Glória, Renata, querida. Você viu quem que estava hoje convidando o povo para vir para a igreja? Mônica e maridão, Bastante gente viu, né? E é legal isso, né? Cada semana a gente põe lá uma foto de um irmão convidando os outros para vir para a igreja. Muito legal, né? Muito bem. Oi? A filhos pequenos também. Deixa eu explicar um negócio aqui. Vocês sabiam que crianças também são membros da igreja? Não são só os adultos. Então, o Fabrício vai orientar vocês lá no balcão de informações. Tá bom? Eu deixei de falar alguma coisa? Tudo certo? Então, tá bom. Ontem nós tivemos um encontro, um sabadão aí com os adolescentes, que foi muito legal, né? Bastante adolescentes, foi bacana demais. Parabéns a todos que organizaram. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Diz assim a santa palavra de Deus: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
Abaixa um pouquinho só o retorno para mim, aqui em cima, só um pouquinho, por favor. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Pai querido, nós agradecemos pelo Teu Espírito presente neste lugar. Faz-me falar como os Teus santos oráculos. Que o Teu Espírito seja sobre a minha vida. Unja-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se tem algum microfone ligado, ou ainda baixa um pouquinho aqui para mim só, por favor. Obrigado. Gostaria de falar, nesta noite, no encerramento de uma campanha linda que fizemos, onde as barreiras da unidade foram quebradas. E olha que são muitas. E boa parte delas caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Diga: eu sou um com meu irmão. Você sabia que você não é igreja sozinho? Você só é igreja com o seu irmão. Você precisa compreender esta verdade. Um membro fora do corpo não é igreja. Só somos igreja quando estamos juntos. Só é membro quando o corpo está inteiro. E nós muitas vezes achamos que podemos ser autônomos, independentes, cada um por si. E a igreja não pode perder a sua essência. A palavra diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em amizade. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros, porque se você não se relacionar com teu irmão dentro da tua igreja, você vai se relacionar com alguém fora da igreja, que não teme ao Senhor, que não ama ao Senhor, e que muitas vezes acaba exercendo influência sobre você. Ao invés de você ser influência, você é influenciado. Jesus disse na oração sacerdotal: eu não peço que vos tire do mundo. Nós vamos continuar aqui, mas nós precisamos ter filtro. O mundo não pode nos atrair mais, o mundo não pode nos seduzir mais, o mundo não pode nos aliciar. Nós precisamos ser de Deus, pertencer a um povo que é povo de Deus. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos nos treinar a andar em amor e perdoar sempre. Andar em amor e perdoar sempre. Andar em amor e perdoar sempre. Porque você não pode ser igreja se você não compreender este mistério. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E eu preciso ser batizado. Eu preciso deste batismo de amor para eu viver uma outra realidade. Eu preciso deixar de ser humano, natural, carnal,
para ser espiritual, para ter um entendimento diferenciado a respeito do meu irmão e da minha irmã. Não somos perfeitos, somos falhos. Paulo dizia: dentre os pecadores eu sou o principal. Mas nós precisamos nos amar. E todos os dias eu oro e digo: Senhor, pelo teu Espírito, me batiza com teu amor, para eu amar você. E eu quero que você também me ame. Talvez seja um pouco mais difícil, mas dependa do Espírito Santo, para que a gente possa vencer tudo aquilo que nos impede de servir a Deus com inteireza de coração. Vamos para o texto. Gostaria de falar, ou de explicar à igreja, que quando aqui o texto fala a respeito do reino de Deus, a referência é da igreja na terra, e que enquanto dormiam, vieram os inimigos, e plantaram ervas daninhas junto do trigo. Aqueles que dormiram são aqueles que não vigiaram, não oraram, não intercederam, não jejuaram. Faltou cuidado, zelo, proteção, porque existia um oponente, um adversário, um inimigo, que queria destruir a plantação de Deus, ou seja, a sua igreja. Quando perguntado ao Senhor, quer que o joio seja arrancado? E ele disse: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para queimá-lo. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E este celeiro fala do céu de vida eterna. Você é trigo ou é joio? Não fala nada, olha para o teu irmão do lado, só olha. Ele é trigo ou é joio? É mais fácil, né? Eu perguntei: você é trigo ou joio? A gente fez cara de paisagem, de desentendido, pamonha descosturada. A gente faz de conta que não entendeu a pergunta, é ou não é? Porque é sobre nós. Aí quando a gente fala: o teu irmão é joio ou é trigo? Você já olha na cara dele, dá aquela risadinha e diz: joio. Eu quero crer que nós temos muito mais trigo aqui nesta noite do que joio. Mas se a igreja ela não for instruída, ela acaba permitindo que o diabo entre sorrateiramente e plante no meio da igreja aquilo que pode impedir o seu crescimento, o seu avanço. Este joio que falamos é todo tipo de praga que impede você de viver uma vida plena, completa, feliz e abençoada. Como diz lá em João 10:10, você foi encontrado por Deus e plantado na sua igreja para ser bênção e não maldição. E eu gostaria que você entendesse isso. Você precisa nascer de novo e estar cheio do Espírito Santo. Só assim você vai discernir o que o inimigo quer fazer para destruir você e impedir que o reino de Deus prospere. Quero falar um pouco sobre os sinais do joio na sua vida. Preste atenção. Quando nós falamos do assunto, para nós que nunca mexemos com plantação, talvez não tenha muito sentido.
E Jesus, ele aplicava de forma muito didática os ensinamentos do reino de Deus para que eles entendessem. Então, Jesus aplica exemplos do dia a dia na vida daquelas pessoas, para que elas possam compreender o reino de Deus. Então ele fala do sol, da chuva, dos pássaros, dos lírios do campo, da terra. E aqui ele fala do trigo e fala do joio. O joio é uma praga, espécie das gramíneas, que quando cresce, abraça o trigal e atrofia, impede o trigo de se desenvolver plenamente. E aqui fala que o diabo faz isso. E nós temos que estar atentos. A palavra diz que, dormindo eles, veio um inimigo, um opositor, um adversário, e plantou ali ervas daninhas. Deixa eu te falar, você foi escolhido por Deus, você está aqui por um propósito santo e divino, você foi escolhido, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Você é um escolhido, e você precisa compreender que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele não terminou. Então, você precisa ser um crente que está alinhado com o céu, e para isso você precisa andar cheio do Espírito Santo. Você precisa de um dos dons chamado discernimento de espíritos. Você vai ter uma percepção diferenciada. Você vai entender quando o inimigo se apresenta, quando ele prepara o bote, quando ele quer investir contra a sua vida. Você vai saber quem é, onde está e o que ele pretende fazer. E como nós olhamos na palavra, em várias passagens, Deus revelava para os homens de Deus as estratégias do inimigo, e eles eram vencidos. Então nós precisamos compreender que estamos numa luta, numa batalha, num combate, numa guerra espiritual. Nós não podemos viver como se não tivesse amanhã, como se tudo tivesse beleza, está tudo certo. Agora eu sou de Jesus e nada mais pode me alcançar. A palavra diz que neste mundo nós teremos aflições. A palavra diz para nos prepararmos para o dia mau. A palavra diz para nós nos vestirmos com a armadura de Deus. Então nós precisamos viver de uma forma a perceber que o inimigo não descansa, não tira folga, nem férias, não faz greve. E você precisa compreender que você é assunto na reunião deles. Como que podemos parar essa pessoa? Como é que podemos tocar nas suas emoções e nos seus sentimentos? Ela não pode continuar motivada, encorajada, animada, cheia de iniciativa. É por isso que o povo de Deus neste tempo anda com o farol baixo, cabeça curvada, olhando para o chão, reclamando, murmurando, se lastimando e alguns até blasfemando.
É porque o povo de Deus não discerne. Porque quando você discernir, você vai ver que o maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai entender que tudo você pode, porque Ele te fortalece. Nada, absolutamente nada daquilo que o inimigo faz contra você pode vingar. Você pode frustrar muito dos seus planos. Quando você é uma pessoa de oração, de intercessão e de jejum. O problema da igreja é que a igreja nos nossos dias diz que não consegue orar. Diz que não tem tempo. Mas fica no celular 1, 2, 5, 7, 10 horas. O celular viciou. O celular se tornou um ídolo. E este ídolo tem roubado o lugar de Deus. Nós não temos desculpa para dizer que não temos tempo. Quando você fala que não tem tempo, é porque você não está elegendo as tuas prioridades. Quando Deus for prioridade, falta tempo para tudo, mas não falta tempo para Deus. Vou me trancar, vou fazer meu devocional, vou jejuar durante a semana, vou ter o meu momento de solitude. Eu preciso me encher de Deus. O grande problema é uma igreja cheia de pessoas vazias. Pessoas que não querem buscar a Deus, mas querem receber uma oração, achando que aquela oração vai resolver tudo. E não vai. Querem receber uma profecia, achando que a profecia vai resolver tudo, e não vai. O que é a profecia? A profecia é quando existe concordância com aquilo que Deus já falou. Então Deus confirma. Mas a gente quer aquilo que é fácil. A gente não quer se comprometer com o reino. A gente não quer se entregar, se doar, se sacrificar, pagar o preço. Quando perguntamos quanto custou a nossa salvação, nós ouvimos assim: a salvação é de graça. Amados, a nossa salvação custou muito caro. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então, salvação é pela graça, é verdade. Mas nós precisamos compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então vem o inimigo, e o inimigo faz de você um carnal dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem aquele também que não se converteu. Ele não teve uma experiência de novo nascimento. Então, ele é joio que precisa se converter. E Deus pode fazer esse milagre de transformá-lo em trigo. Porque senão, ele vai ser arrancado, juntado com o joio e queimado. Ou seja, o destino é o inferno. O inferno não foi feito para você, foi feito para Satanás e seus demônios. O que Deus quer da sua igreja neste tempo profético? É que a igreja seja igreja. Mas a gente não quer ser igreja. A gente quer se beneficiar da igreja. A igreja passou a ser um supermercado. Um marketplace. A gente entra, busca aquilo que a gente está precisando e depois vai embora. Lá atrás, você era assim também. Fazia uma promessa, recebia, pagava a promessa. Por que você pagava? Agora eu não devo nada.
E quando você não deve nada, você não tem nenhum tipo de ligação, de elo, de aliança. Quando eu precisar de novo, eu faço outra promessa. Mas Deus não quer a sua promessa, Deus quer você. E nós precisamos nos apresentar diante de Deus com a motivação correta. Porque quando nós temos esta motivação correta, o milagre acontece. A Ana, na sua simplicidade, falou aqui outro dia, gente, é só abrir o coração. Ao mesmo tempo que isso é tão simples, é tão complicado. Porque quando Deus olha para o nosso coração, ele está obstruído. É como um cano d'água, ele está bloqueado, ele está fechado, ele está entupido. Então nós não conseguimos conectar ao céu. Aí você diz, parece que Deus não ouve as minhas orações. Eu oro para os outros, Deus ouve, mas quando eu oro por mim, Ele não ouve. Para de falar o que o diabo quer que você fale. Se a tua fé funciona para os outros, funciona para você. Se funciona para você, funciona para os outros. A minha mãe devia ser médica. Porque se você falar perto dela, que tem qualquer tipo de dor, ela tem um remédio para te dar. Por quê? Porque ela tomou, funcionou para ela, ela indica para todo mundo. Então, outro dia eu vi aí, 2 bruxas da igreja, trocando simpatia. Falei, não pode mais, agora vocês são de Jesus. Essas crendices, essas superstições, é ou não é? Não. Todo louvor, honra e glória é para o Senhor. Antigamente nós éramos inimigos de Deus e nós andávamos na ignorância. Agora mudou. Mas nós precisamos compreender alguns princípios para a nossa vida mudar. Então imagina, o coração da gente está cheio de lixo. Vamos identificar algumas das sementes, do joio, das pragas, das ervas daninhas que o diabo planta na nossa vida e a gente nem percebe, a gente traz para dentro da igreja. Por exemplo, ser explosivo, ira repentina, descontrole emocional. Pastor, eu sou assim. O que eu faço? A gente tem que te libertar dessa legião, irmão. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que é carnal? Não, eu quero brigar, eu vou para cima. Eu não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas não sou bobo. Olha o que diz a Bíblia. A justiça do homem, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Outra coisa, você tem que morrer para você mesmo. Nós temos uma célula lá na casa do Juninho e da Samile. Ele gosta muito de cavalo. Aí eu usei um exemplo para ele entender. Ninguém monta em cavalo morto. Ninguém chuta cachorro morto. Cachorro morto não late. Nós precisamos morrer para o nosso eu. Porque quando nós estamos muito vivos, nós vamos ser briguentos. E vamos envergonhar o Evangelho. E a gente briga com os que são de fora da igreja. E briga também com os que são de dentro da igreja. Palavrões, xingamentos, ofensas, preste atenção. Nós usamos a nossa boca para orar. E a palavra diz que de uma fonte não pode sair água doce e salgada. Eu preciso ser uma fonte de bênção e um terminal de maldição. Quando eu abro a minha boca para falar palavrões, xingamentos e ofensas,
eu perco a minha autoridade como profeta de Deus. Quando eu abrir minha boca, eu não vou ter poder. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio do quê? Palavrões, xingamentos e ofensa. Quando você estiver transbordando o amor de Deus, quando alguém esbarrar em você, sabe o que vai acontecer? Você vai derramar desse amor sobre ela. Desejo de vingança. Teve um irmão que ele achou que foi prejudicado por uma pessoa. Ele falou assim, eu me senti tentado de ir na casa dele de madrugada para arranhar o carro dele, jogar água de bateria em cima do carro dele. Crente. Agora aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não diga você que você também já não teve vontade de fazer uma arte. Minha mãe tem um irmão que tem minha idade. Ele chama Belmiro Batista da Silva. E ele não queria saber de trabalho, morava dentro da casa que era do meu tio, e ele queria vender. E ele falou, se você não sair da casa, eu vou derrubar a casa. E ele não botou fé. Um dia chegou meu tio com um trator lá, e estava derrubando a casa, e ele estava dormindo. Aí ele saiu da casa revoltado e ligou para minha tia. E ele tem um jeito muito peculiar de falar, não dá para disfarçar. Aí ele ligou, ele falou, alô, quem está falando é a Marina? Ela falou, oi, Mirinho, é você? Ele falou, não é o Bremiro. Eu estou ligando para dizer que o João tem uma amante. É uma ligação anônima. Ele se entregou. Misericórdia. Então tem gente que quer prejudicar o outro, não quer? É pecado. Desvios na sexualidade. Pornografia, masturbação, adultério, infidelidade, traição, e pode ser real, mental ou virtual. E isso precisa ser tratado no meio da igreja. A igreja precisa ser santa. Então vem o diabo com aqueles vícios mentais e emocionais, ele vem com aquelas coisas que traz dependência e te faz ser escravo. E você acha que está tudo bem. Deixa eu te falar, tem muita coisa que impede você de ser abençoado na tua vida. Coisas que você acha que são normais. Preste atenção, é normal para o mundo, mas não é normal para nós. Nós fomos lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos andar em pureza. O nome disso é santidade. Quando falamos de santificação na Bíblia, significa separados para o uso exclusivo de Deus. Quanto mais você for santo, quanto mais você se separar, mais você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. Ressentimento, mágoa, amargura. Tudo chega assim sorrateiramente, discretamente. Mas aquilo é avassalador. Aquilo vai tomando conta de você de tal forma que te joga no chão. É nocaute. E você começa a viver em função do passado, de algo que o diabo arquitetou para roubar tua paz e te tirar da presença de Deus. Nada pode tirar a tua paz, sabe por quê? Porque a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Jesus disse, eu
vos dou a minha paz, e não a vou dou como o mundo dá, porque o mundo não a conhece. Então nós precisamos compreender que ninguém pode arrancar Jesus de dentro de nós. Temos motivos, muitas vezes, para ter algum sentimento negativo dentro de nós. Temos. Mas a gente vai orar e vai dizer: Deus, eu decido perdoar. Por quê? Perdão é uma decisão. Tem gente que pensa que perdão é um sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar. Você nunca vai sentir. Você faz por obediência. Aí eu não estou sentindo de ir na igreja. Você não vem por conta da sua vontade. Você vem por obediência. Aí eu não estou sentindo de dizimar e de ofertar. Você não faz por conta da sua vontade, do seu sentimento. Você faz por conta da obediência. Aí você diz assim: Deus, eu decido perdoar o fulano de tal, a fulana de tal, que fez isso, isso e isso. Eu quero limpar o meu coração de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda amargura, de todo desejo de vingança. Eu quero liberar o teu amor e o meu perdão. E eu quero profetizar para esta pessoa toda sorte de bênçãos. O que eu quero para mim, eu desejo para ela em dobro. Sabe o que vai acontecer? Se ela não recebe a paz, se ela não recebe a bênção, volta para você. Você compreende isso? Um anjo apareceu para um crente joio, não era convertido, e disse para ele assim: me pede uma coisa, você tem direito a um único pedido, um só. Me pede uma coisa, que eu vou fazer em dobro por teu inimigo. Sabe o que ele fez? Fura um dos meus olhos. Por quê? Daí ia furar os dois do inimigo. Ó, maldade. Falsear, trapacear, ser desonesto, mentir, fingir. Mas pastor, são coisas tão corriqueiras. Tem coisa que a gente não pode levar ao pé da letra. Não tem mentira branca, não tem mentira leve. Mentira é mentira. Aquele que ama e pratica mentira é fogo do réu do inferno. Então nós precisamos ser pessoas da verdade. É melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Não podemos ser trapaceiros, desonestos. Não podemos falsear. Olha o que a Bíblia diz, é um princípio. O que trabalha falseando não prospera. Se você trabalha falseando, não vai prosperar. Inveja, ciúme, sentimento de posse, de propriedade, se sentir dono. E nós temos muito disso. Tinha um irmão que pediram carona para ele. Ele falou: olha, quantas pessoas são? Não. Eu não levo mais pessoas no meu carro, porque eu não posso judiar do meu carro. E o carro dele sempre dava problema. Um dia ele veio pedir oração: pastor, pode orar pelo carro? Eu falei: não. Eu falei: ele não está a serviço do reino. Ele é teu carro. Você idolatra esse carro. Amados, o meu carro, eu boto gente no porta-mala, no porta-luva, no teto. Faz muito tempo isso que eu vou contar para vocês. Não faço mais. Mas lá atrás, quando se podia, né? Até na época do Fusca,
garotada andava atrás, ninguém andava nem de cinto de segurança. Um dia terminou uma reunião da garotada, vamos embora. Eles moravam longe, daqui a pouco uma blitz, encosta. Aí, eles olharam, falou, dá para descer do veículo, por favor? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui a pouco um desavisado lá no porta-mala, socorro, tira eu daqui, socorro! Aí eles sacaram as pistolas, mão na parede! Aí quando abriu o porta-mala, o irmãozinho assustado, devia ter uns 4 lá dentro. O que foi? Eu falei, pensei que era brincadeira, que já tinha chegado. Aí tinha um policial que ele era de Jesus, aleluia. Ele falou, é o seguinte, irmão, deixa o povo aqui, eles vão caminhando a pé, você espera lá na frente. Ai, ai, ai. Mas daí eu não fiz mais isso. Falei, irmão, como eu digo para o Pezão, vamos orando. Vamos orando. Controle, manipulação. Você sabia que você é controlador e manipula? Diga aí, eu? Ó, a pessoa se faz de protetor, socorre a pessoa numa necessidade financeira para manter o controle, para mostrar, eu cuido de você. Vai chegar uma hora que vai ter cobrança. E a manipulação, então? Eu faço tudo que você quer. Quando eu peço uma coisa, você não faz. Tá bom. Quando você me pedir também, eu não vou fazer. Manipulação. Aí a pessoa diz assim, eu vou lembrar, viu, que você me disse não. E a maior parte das vezes a gente cede, né? Eu sempre te ajudei. Agora que eu te peço, você não faz. Tem gente que é sensível, hipersensível, melindroso, feridinha. Qualquer coisa magoa, chateia, aborrece, deprime, endemoniza. Nós temos que ter estabilidade, controle, domínio próprio para vencermos. Não permita que essas coisas te impeçam de ser usado na obra de Deus. Então hoje nós podemos arrancar, que é o último dia, nós vamos arrancar as ervas daninhas, vamos arrancar o joio, vamos arrancar as pragas, que de repente, sorrateiramente, o diabo plantou no nosso meio. Aí você conhece a sua casa, o seu lar, a sua família, você conhece aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que estudam com você, que congregam com você na mesma igreja. Você tem que saber conviver em sociedade. Onde tem pessoas, você vai enfrentar dificuldades de convívio. Mas nós precisamos ser diferentes. Alguém tem que refletir Jesus na sua vida. E que este alguém seja você. Eu gostaria que você curvasse a cabeça, fechasse os olhos. Eu gostaria de dizer, Pai, orar por você, Pai. Diga comigo, Pai, o Senhor conhece a minha vida. E o Senhor sabe onde eu preciso mudar. Eu creio que estou salvo. Eu creio que estou debaixo da Tua graça. E não quero, Senhor, ser impedimento para que a Tua obra cresça.
Eu quero ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio para abençoar o teu reino. Eu quero que o Senhor me use. Por conta disso, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, iniquidades e transgressões, por aquilo que fiz que não deveria fazer, pelos meus tropeços, pelas minhas quedas. Eu quero te pedir que o Senhor me restaure no dia de hoje, e que o Senhor me liberte, porque tem muita coisa que foi falado, e muitas que não foram, e que se aplicam à minha vida. Me perdoa, Deus, pelo que eu tenho feito, e pelo que eu tenho sido. Eu quero, Senhor, manifestar o teu amor neste tempo. Eu quero derramar o teu amor sobre as pessoas. Eu quero ser uma pessoa diferenciada. Que o teu Espírito Santo me capacite para isso. E que em nome de Jesus, eles possam ver Jesus em mim. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, antes de irmos embora, eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Nós não fazemos do púlpito balcão de negócios. A Bíblia, para nós, não é um produto. E a igreja não é público consumidor. O que nós fazemos por amor, reconhecimento, gratidão, fé, temor, adoração. Nós estamos aliançados com o Senhor. Estamos comprometidos com o seu reino. E nós queremos cuidar da sua casa, da sua obra, do seu ministério, do seu reino. Então separe o que você tem de melhor e entrega para Ele. Está no telão o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. Se você preferir fazer pelo QR Code, pode fazer. Você também pode fazer sua transferência e depósito bancário. E até mesmo entregar na administração da igreja durante esta semana. Separe o teu melhor e entregue para o Senhor em nome de Jesus. Que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. O evangelista Pedro pode abençoar as ofertas? Vem cá. Dá um microfone, por favor. Pode ser. Vem cá, meu irmão. Deus abençoe, querido. Tenha bondade. Levanta suas ofertas, curve tua cabeça. Soberano Deus e amado Pai. Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada um, meu Pai, que trouxe a tua oferta nesta casa. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação a qual ela está enfrentando, mas eu sei que o Senhor pode entrar e operar, assim como o Senhor já fez na minha vida e na vida de muitos que estão aqui. Senhor, quem é fiel no pouco,
é fiel no mundo, que eu sei que o Senhor opera e tem feito grandes coisas nesse lugar, neste altar, através da vida dessas pessoas que aqui estão, através da vida do pastor, dos obreiros, dos evangelistas, dos ministros de louvor. Pai, através desse altar, é daqui que sai a bênção para cada um de nós. Abençoa cada um, leve para casa, Senhor, convicto que cada um está levando a tua bênção, cada um está levando a tua vitória, porque a fé é inabalável. Que você possa ter fé daquilo que Deus pode operar na tua vida. Senhor, muito obrigado pela oportunidade a qual o Senhor me dá. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor me ter trazido até aqui, porque eu tenho certeza que eu estou levando a bênção nas minhas mãos, e eu creio no poder que há aqui. Abençoo cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora o pastor Jorge vai encerrar o culto. Amém, pastor? Vem cá. Pronto, pastor Jorge encerra o culto. Tem recado? Eu vou fazer esse. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa irmã que teve AVC e que está no hospital. Eu quero pedir a tua graça, misericórdia, favor, para que ela possa viver o seu milagre. Em nome de Jesus, Senhor. Cura essa irmã. Que o teu anjo possa entrar agora, Pai, nesta UTI, neste quarto, e que ela possa ser curada dessa malignidade. A vida dela está em tuas mãos. Amém. Pode orar e encerrar. Pai querido, nós te louvamos por este culto que o Senhor nos presenteou com a tua palavra, através do teu servo. E cada um aqui possa levar essa palavra do Senhor guardada como uma semente, que ela venha produzir, papai, em cada vida, em cada família, Deus. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um que veio nesta noite. E aquilo que for joio que possa ser dissipado, e o que for trigo possa ser guardado para cultivar diante do Senhor. Leva cada um, a cada família, da criança, Pai, ao mais velho, diante do Senhor, abençoado, na graça de Deus Pai, no amor de Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está com dor aqui? Dor. Alguém com dor? Vem cá ali, por favor. Tem mais alguém com dor? Mal-estar? Indisposição, tontura. Corre calababa xalamanasso. Everaldo. Pai, em nome de Jesus, toca nesta coluna agora. Nós repreendemos toda a malignidade, toda dor, saia, suma, desapareça. Alinha, Senhor, esta coluna. Em nome de Jesus, toda dor saia, toda inflamação, todo desvio, todo desgaste ósseo. Em nome de Jesus nós profetizamos um milagre criativo. Eu creio, Senhor, no teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Coluna alinhe-se, em nome de Jesus. Olha só, está bem nó. Alinhe-se, 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 alinhe-se. Acha.
Pai, em nome de Jesus, toca nessa coluna. Toca. 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 Toca, Jesus. Estende as mãos para cá e diga assim: Senhor, nós oramos em concordância, crendo que o Senhor libera um milagre para a vida deles. Em nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar, toda indisposição sai em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que tem uma situação para ser resolvida durante esta semana, e ela está muito preocupada em nosso meio. Eu quero dizer para você que Deus te encontrou, Ele sabe onde você está, e eu creio no milagre para esta semana. Creia neste livramento e você vai testemunhar a respeito dessa graça e favor de Deus. Só levanta quando... Vem cá, filho. Está zonzo ainda. Está zonzo? Deixa ele. Feche os olhos. Há quanto tempo, filho, você está na rua? Ah, você mora, tem uma casa. Graças a Deus. Ah, que legal. Que bom. Feche os olhos, tá? Oi? Você levou uma pedrada na cabeça. Quantos pontos? Foi briga? Feche, Deus te deu um monte de livramento. Feche os olhos, filho. Deixa Deus fazer o que está fazendo na vida dele. Espírito maligno que tem perturbado a vida desse jovem, toda malignidade manifesta. Eu quero o mais forte, eu quero o de cabeça, eu quero o manda-chuva, eu quero o chefão. Vai! Vai! Derrotado do inferno, você perdeu, você não tem lugar na vida dele. Ajoelha em nome de Jesus. Ajoelha! Ajoelha! Você perdeu. Ele é de Jesus. Ele foi comprado por bom preço, lavado, remido. Ouve aí, igreja. O que você está fazendo na vida dele? Fala! Quer destruir? Põe ele de joelho. Vamos! Joelha. De joelho. O que você está fazendo na vida dele? Fala! O que você está fazendo? Você quer acabar com a vida dele? Estenda as mãos para cá e diga assim: Ele é de Jesus. Ele foi comprado por bom preço, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Quantos demônios tem aí? 7. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os 7 demônios, a partir de agora, não tem mais poder para agir na vida dele. Solta agora a vida do Alexander. Ele está no vício também? Solta, tira do vício. Você que quer matar ele, espírito de morte, você não tem lugar na vida dele. Você perdeu. Ele é de Jesus. Ele foi comprado por bom preço, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Diga comigo: pega agora tudo que é de vocês e bate em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai dele. Sai dele. Vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Que a tua graça bendita seja sobre a vida do teu filho. Toca, Jesus. Toca. Aleluia. Diga obrigado, Senhor, pela cura e libertação desse jovem. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor há de fazer pela fé. Vão para casa abençoados, em nome de Jesus.